A gente junto fez muito estrago. Ih, danado. Sua movimentação, quando eu pegava na bola, eu já sabia a sua movimentação. Joguei não, fui campeão, né? Porque esse negócio de jogar, fui até aqui, entrei, joguei. Chegou lá, ganhou título, e ganhou é o isso. título. Se não quiser, pode ir embora. Ele teve a coragem de falar isso pra mim, que eu tinha parado de jogar bola. Quando eu voltei pra Bahia, eu disse, não quero voltar, não quero mais saber de futebol. Seleção brasileira. Tá ruim pra gente. O Neymar é aquele cara Diferente. Treinador estrangeiro pra seleção brasileira. Qual é o teu pensamento em relação a isso? Eu quer que eu seja sincero? Copa do Mundo a gente tem 4 anos. Agora a saúde do Ronaldo tá em primeiro lugar. Pô, então eu não vou jogar, que o baixinho tá operado. Eu lembro bem, é. Alguns falaram que sim, outros falaram que não. O Parreira queria mesmo entregar o cargo. Dali a gente saiu campeão do mundo. E a gente se amava mesmo. Eu te amo. Essa aqui é diferente. Está Meu melhor parceiro dentro de campo e um cara que com certeza todos vocês gostam, curtem e são fãs. Bebeto. Prazer, Obrigado pela presença, irmão. Prazer é todo meu estar aqui contigo. Não precisa nem falar, né? Porra, Bebeto, antes da gente começar a falar sobre a nossa história, eu quero te agradecer pela temporada de 93, 94. Aí tu vai me perguntar por quê? Porque eu acabei sendo campeão, porque tu não bateu aquele pênalti lá no La Corunha. Como é que foi aquilo? Rapaz, esse daí foi um dia assim que... Pô, competi com o Barcelona e com o Real Madrid, né? Jogando no time que jogou a promoção para não... Disputou contra o Betis, né? E eu treinava muito pênalti, né? Pênalti, falta... E eu tinha tido uma lesão, rompi meu adutor, e aí eu parei de treinar. O Duque vinha batendo, o Donato, né, que era o batedor oficial, e aí eu tinha batido um pênalti jogando contra o Aston Villa, lá em Riaçô, na Copa UEFA. Não vinha treinando, né? Ainda estava com o adutor um pouco, me incomodava muito. E aí eu bati o pênalti, perdi o pênalti, né? Contra o Aston Villa. Depois a gente foi jogar lá na Inglaterra e eliminamos o Aston Villa. Já melhor, né? Mas os caras vinham batendo o pênalti e vinham fazendo gol, né? E aí teve essa oportunidade do pênalti contra o Valência. E foi no final do jogo, né? Praticamente, né? Faltavam uns 10, eu acho. Do jeito que a gente estava fazendo lá no Barcelona, acho que vocês também estavam acompanhando, vocês acompanhando a gente aqui e a gente acompanhando vocês lá. Né? A gente jogando, né? A gente jogando, o jogo rolando e tal, e pintou essa oportunidade, o pênalti, a jogada que começou comigo. E aí o Nando, acho que foi o Nando que sofreu o pênalti, né? E o campo pesado, o campo muita lama. E já que o cara vinha treinando, né, cara, aí falei com ele, você tá bem? Ele, tô bem, velho. Eu nunca vi ele perder pênalti num treinamento. Impressionante. Porque eu fiquei olhando os dois, né, batendo eu já não tava batendo, né? Vinha Donato batendo, que Donato era o batedor, depois era o Duque, que nunca falhou nos treinamentos. Era aquela coisa do Márcio Santos, né? Lá na Copa, né? Na Copa, que o Márcio não errava, a gente treinava e ele não errava. Verdade. E a gente perdia, pô, mas a gente estava treinando, né? Tudo é o treinamento, né? A repetitividade. E já que ele vinha, pô, vai com tudo, meu irmão, bate você. Ele foi bater, o goleiro espalmou. E ele
não falhava uma. Você foi para lá, quando eu cheguei lá em Barcelona, era a minha primeira temporada, tu já tinha ido um ano antes. Eu fui em 92. E dois, Você tinha 20, tava 20 o quê? 27, 27, 28 anos. Naquela época, essa idade ainda estava bom. A galera ainda saía do Brasil com 27, 28 anos. A verdade é que eu nunca quis sair daqui, né, Márcio? Ganhava super bem, estava feliz O que te aqui. motivou, o que te levou para ir para lá? Minha esposa falou que ia ser melhor para os meninos, conhecer outra cultura, outra língua, e realmente foi. E vocês gostaram da experiência? Muito, muito. Foi importante ficou demais. Quantas temporadas lá? Eu joguei 5 anos. Foram o quê? Duas temporadas, 3. Botamos o Deportivo para disputar a Copa da UEFA, que nunca tinha disputado, né? Eu sou o maior artilheiro da história do Deportivo. Eu bati todos os recordes, 5 gols numa partida. 4 minutos para terminar o jogo, cada minuto eu fiz um gol. Foi um recorde também na Espanha. Então o tempo que tu viveu lá, tu foi feliz? Muito. É o que muito. vale. Eu amo aquela cidade. Eu amo aquele pessoal dali, sabe, da Galícia, de Corunha. Eu sou apaixonado. E até hoje tem um carinho, um respeito grande, né? Setembro do ano passado, eles fizeram homenagem para mim e para o Mauro. E foi lindo, cara, foi lindo. Me emocionei muito. Ficamos chorando no meio de campo. O Mauro também jogou contigo essas 3 temporadas lá? Foi eu e ele. Mesmo tempo? Foi eu e ele fazendo de tudo para eu ir. E eu tinha uma proposta do Borussia, né? Um pré-contrato praticamente assinado com o Borussia. E aí eu conversei com o Zico, conversei com o Júnior, Roberto Dinamite, e todos falaram, vai para a Espanha, cara. Vai para a Espanha que tem mais a ver contigo, a língua... Na verdade, assim, a gente parecida. brasileiro, pelo menos o estilo de jogar, na minha opinião, né? Desses países que tem Sem dúvida, na Europa, a Espanha é a melhor. Sem dúvida, é o que joga, para mim, o melhor futebol. Eu também acho. Do mundo. Eu também acho. Com qualidade, com técnica. E eu caí no lugar certo ali, cara. Todo mundo, poxa, Barcelona, Real Madrid. Barcelona depois queria me levar. Eu renovei com o Deportivo, o presidente disse que não podia, que se me tirasse dali, se eu saísse dali, o pessoal ia matar ele. E aí essas coisas, né? Aumentou. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 88, Olimpíadas. Olimpíada. Coreia. Ali a gente, tinha tudo para ganhar a medalha de ouro. Nosso time era o melhor, né? O cara deu um pênalti lá que só ele que viu o pênalti, né? Contra a União Soviética, né? Mas a gente teve chance de fazer um golzinho. Teve. Né? União Soviética, antiga União Soviética. Antiga União Soviética, e aí... Ali começou a nossa história, né? Com a seleção. Rapaz, verdade. Ali o entendimento era... A gente junto fez muito estrago. Ih, danado. Olha, rapaz, eu falo sempre, todas as vezes que eu dou uma entrevista assim, eu sempre falo disso. Só 2 duplas nunca perderam, né? Você sabe disso, né? Eu e você? E Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha. Não precisa falar mais nada. Temos história, né? Temos história. Uma história linda aí, cara, que ninguém vai apagar isso. Não vai não. Eu posso afirmar, eu sempre falo, sabe disso, que na minha vida, dentro de campo, com certeza foi o melhor parceiro que eu tive. Infelizmente, a gente não teve muita oportunidade de jogar em clube, né? Fora da seleção, né? A gente só jogou um jogo, se não me engano, no Flamengo. Um jogo internacional. Foi quando eu estava indo para... Eu machuquei, eu estava inclusive indo para o Valência. E aí a gente fez esse jogo. E quando eu voltei, isso foi em 96. Isso. Você estava indo para Sevilha. Indo para Sevilha. Né? E tu gostou de jogar lá em Sevilha? Foi bom a experiência? Faz muito pouco tempo, Baixo. Eu joguei pouco tempo porque quem me levou foi o Camacho, né? Que era o treinador da seleção espanhola na época. E ele aí me levou, só que chegou lá, rapaz, os caras não me pagavam, não recebi dinheiro nenhum. Aí é foda, né? Jogar lá, eu disse, pelo amor de Deus, cara,
Pô, ainda Mas chegou a criar chegou a jogar lá quanto uns tempo? 3 meses. Eu também. Joguei 3 meses no 3 Valência e meses voltei. e fui embora. Aí apareceu o Banco Excel com Vitória de poder retornar ao clube onde eu iniciei a minha vida, né? Que é o Vitória, que eu sempre fui torcedor do Vitória, né? Desde criancinha. E aí o Paulo Carneiro falou, disse, olha, vai ganhar a mesma coisa que você ganha aqui. Vamos voltar para Vitória. Eu me lembro que a minha ida para Valência foi único exclusivamente a parte financeira. No caso do Sevilha, a princípio seria essa era a ideia. Ganhar um pouco mais. Aqui, poxa, naquela época, eu vou até contar uma história aqui que eu nunca... Pô, o Kleber Leite estava me vendendo para a Inglaterra, cara. O Kleber me comprou e aí estava me vendendo por 5 milhões. Ele comprou por 2,5, porque eu tinha uma cláusula no contrato lá do Deportivo, que se eu quisesse voltar para o Brasil, era o mesmo preço que ele me comprou. Né? Que eu estava no Vasco. E aí eu coloquei essa cláusula, porque quando eu renovei com ele, né, que o Barcelona estava querendo e tal, e aí eu renovei com o Deportivo. Aí eu coloquei essa cláusula, eu digo, se eu quiser ir embora, você me libera. Minha avó estava velhinha, cara, eu estava sentindo que ela não tava legal, sabe? E todas as vezes que eu vinha de férias para cá, e ela falava, não sei se você vai encontrar viva quando você voltar e tal. E aquilo ficava na minha cabeça, cara. E não deu outra, né, cara? Eu voltei, depois de um mês ela foi embora, né? Então eu ficava com aquilo na cabeça. Poxa, aí não pensei 2 vezes, né? Pintou essa oportunidade do Banco Excel, pô, eu ia ganhar a mesma coisa que ganhava lá. Só que o Kleber Leite querendo me vendendo já sem falar comigo, pô. Aí eu disse, não precisa não, pode deixar que quem vai sou eu. E tu ficou aí quanto tempo? Pintou essa oportunidade de voltar para o Sevilha e fui. Aí tu no Vitória ficou quanto tempo? Vitória eu fiquei 96, 2 anos, 96, 97, saí em 98. 1 ano e meio no Vitória. Eu também. Eu fui, em 96, eu fui pro Valência. Valência, O Valência fez tudo para me levar também. Por 3 anos, eu lembro disso. A pessoa? Fiz um contrato por 3 anos, aí cheguei lá e encontrei um treinador que, porra, primeira semana... Luiz Aragonês? Isso, falecido. Enquanto o cara no cassino, perguntar o que eu tô fazendo no cassino. Eu falei, porra, mesma coisa que tu... Aí no dia seguinte, chegamos lá, cheguei na hora, tá todo mundo, ele, porra, tem um jogador aqui que vai pro cassino e fica até de madrugada. Falei, posso falar? Tem um treinador aqui que também faz isso, mesma coisa. Mas eu não preciso da parte física. Eu falei, eu também não, eu jogo com a cabeça. Aí a gente teve esses probleminhas aí. Acabei... E o Luiz Aragonês que fez tudo para eu ir para lá. Ele me ligou, pra Valência? Me ligou e tal. Sabe aquela coisa que eu tinha que voltar para o Brasil? Eu botei isso na cabeça. E minha esposa, não, vamos lá para Valência e tal. E aí, rapaz, eu disse, eu quero ganhar 2,5 milhões. Eu falei para o Valência. Aí ele, sabe o que ele falou? Vem para Madrid assinar o contrato. Aí eu desisti, eu digo, não. Peraí, não, eu tenho que voltar para o Brasil. Mas eles bancaram. Aqui no Brasil, tu jogou no Vitória, na Bahia, né? Começou Vitória, lá no Vitória. E aqui no Rio foi Flamengo, Vasco. Eu comecei no Dente de Leite do Botafogo. Bahia, né? Mas Dente de Leite não tinha nada, não dava giro de custo. Aí eu sempre fui Vitória, né? Aí eu fui pro Vitória, através de um amigo, né? Que era como se fosse um irmão, né? O Ed. E aí eu fui pro Vitória e ali... Aí do Vitória vim pro Flamengo. Quantos anos? Tinha 17 para 18 anos. Tu aqui no Rio só não jogou no Fluminense? Só não joguei no Fluminense. Joguei no Vasco, joguei no Botafogo. E eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se... Joguei não, fui campeão, né? Porque esse negócio de jogar, fui até aqui, entrei, joguei no... Chegou lá, ganhou e ganhou é o isso. título. Sempre ganhei o título. E desses 3 aí, qual foi o time desses 3 que você mais, assim, se sentiu melhor, se sentiu bem?
Pô, Baixo, aí você me arrebenta. Aí você... Eu sabia que ia te Não, arrebentar, porque, por isso que eu te rapaz, perguntei. é Flamengo, rapaz. Flamengo foram 5 anos. Pô, o Vasco também, pô, eu tenho um amor pelo Mas Vasco. dos três que tu jogou, qual que você ganhou mais título? Pô, o Flamengo porque eu joguei mais tempo, né, cara? A gente na época... Na época eu joguei A gente jogou 5, 6 anos. bastante também. contra, né? Ser do Flamengo ou no Vasco. Poucas vezes, né? Tu me atrapalhou bastante naquela época. Poucas vezes a gente jogou muito tempo, assim... E o Vasco, Foram muitos, não. assim... Pô, e o Vascão, cara, quando pintou essa porra... Eu nunca pensei em sair do Flamengo, a verdade é essa. Pô, sempre o Vitória vermelho e preto, Flamengo vermelho e preto. Teve uma época que a gente estava na seleção em Teresópolis, foi essa época que a gente foi pro Vasco, lembra? Que o Eurico se levou. Foi. O Eurico foi até lá em Teresópolis. Eu, sinceramente, eu não sabia, porque quando o meu empresário Zé Moraes... Zé Moraes? Pô, Zé Moraes foi um cara que me ajudou muito, né, Baixo? Eu, quando renovei no Flamengo, a última vez que eu renovei com o Flamengo, que eu não queria sair do Flamengo, né? Quando pintou essa oportunidade, ele primeiro falou que tinha uma oportunidade que você ia ganhar tanto e para você sair do Flamengo. Aí eu disse, pô, mas não quero sair do Flamengo, cara. Aí ele chegou e falou, pô, o pessoal não quer te dar a proposta que eu recebi sua aqui para você. É isso. Na época era $600 mil por ano, né? E aí, pô, tinha vendido, acho que você, eu acho que o Giovanni. Acho que o Vasco tinha vendido Giovanni, eu acho que para a Itália. E aí o Zé chegou para mim e falou, disse, tem essa oportunidade. Eu disse, pô, mas eu não quero sair do Flamengo. Pô, minha esposa jogava lá no Flamengo, né? Vôlei, né? Vôlei, né? E aí, pô, só que eu fiz de tudo. Eu digo, pô, me dá metade. E ele estava conversando comigo. Quem conversava era o Elal. O Gilberto Cardoso, que era o presidente, ele não falava nada. Ele nem aparecia. Ele disse, não, é isso aí. Se quiser, pega. Se não quiser, pode ir embora. Ele teve a coragem de falar isso para mim. Não, você não tem isso. Não tem clube aqui no Brasil para pagar isso, não. Não acredito, não. E eu também não sabia qual era o clube, né? Aí o Zé Moraes, depois, o Zé fez assim, pô, é o Vasco. Você vai pro Vasco. E aí, cara, já estava tudo certo, eu estava disputando a Copa América lá, a gente estava disputando, né? E aí chegou o presidente Jorge Elal, Márcio Braga, pô, aquela rapaziada toda da época da gente, né? Para ficar lá, pediu para a gente continuar no Flamengo. E aí cheguei para Zé e disse, ó, Zé, pô, eu vou ficar no Flamengo mesmo. Pô, agradeço o pessoal lá. E o Zé Baixo, eu sou muito grato às pessoas que me ajudam, que me ajudaram em toda a minha vida, quando eu comecei a minha carreira. Eu lembro de todas as pessoas que me ajudaram. E nessa última renovação com o Flamengo me deu 10 promissórias. Flamengo não, que eu não falo Flamengo. Aquela diretoria, né? Que era Gilberto Cardoso, me deram 10 promissórias. Quando meu irmão faleceu, num acidente de avião em 84, que eu tinha parado de jogar bola. Quando eu voltei para a Bahia, eu disse, não quero voltar, não quero mais saber de futebol. Não tenho condição de ficar aqui. Isso me lembrava muito meu irmão. Foi que aí o Elal fez de tudo, né? Foi na Bahia, conseguiu convencer minha mãe, meu pai, meus irmãos. E minha mãe chegou para mim e fez, vamos para lá, que seu irmão queria muito que você fosse para o Rio de Janeiro. Você não vai parar de jogar bola não, a gente vai todo mundo para lá. E aí o Zé, me conheci Zé Moraes lá, ele fez, poxa, eu quero ser seu empresário e tal, me deu um cartão. Aí eu peguei e liguei para ele, né? Depois do jogo lá, liguei para ele. Estava acontecendo isso, né? Eu digo, Zé, pô, eu tô com uma dificuldade aí, cara, de pagar a casa aí, eu trouxe minha mãe, o pessoal, todo mundo. Aí Zé, pô, vem aqui e tal, vem aqui no Yacht Clube. E aí eu fui lá, o Zé pegou o dinheiro e disse, quanto é essas promissórias? Eu disse tanto. Aí ele pegou e vai lá e
paga a casa. E Resolve a o teu gente problema. Resolve o seu problema. Aí eu fiquei muito grato a ele, né? Legal. Fiquei muito grato. E aí veio, né, aquela conversa lá na Granja Comari. Eu tentei desistir, aí o Zé fez, olha, o homem quando dá a palavra tem que cumprir. Eu dei a palavra que você iria para o Vasco e você vai ter que ir para o Vasco. Aí eu como sou grato, fui grato a ele no momento mais difícil da minha vida. E ele aí, eu disse, não, eu vou para o Vasco. Eu vou, e foi aí que eu fui. E chegando no Vasco, conheceu o Eurico Miranda. O que você acha dele, Bebeto? Rapaz, o senhor Eurico Baixo, para mim, foi um dos maiores dirigentes que eu tive assim na minha vida, né? É outro cara que eu sou muito grato a ele. Cara firme, palavra, de né? palavra. É. Só falou comigo de boca. Você vai ganhar tanto, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Exatamente isso. Comprou a casa para mim, a casa que eu tenho até hoje. O cara que tá na história de muita gente, na minha como na tua, como um cara realmente de palavra, cumpridor daquilo que sempre falou. 89, Copa América. Aquela Copa América ficou na nossa história, Bebeto. Rapaz. 40 anos que o Brasil não conquistava. Sabia disso? 40 anos. Boa lembrança. Pô. Na verdade, a gente quebrou vários paradigmas, quebrou alguns recordes. O Brasil estava desde 70 sem ganhar nada, né? 24 anos, né? 24 anos sem ganhar. 40, 24. Datas que a nossa geração conseguiu. E você fala, cara, ganhar. E a gente, em 90, a gente escutou que a geração tinha acabado, né? Que a era Dunga, né? Eu vou chegar lá. Em 89, aquele jogo que marca, claro que a final é o que vale, que a gente ganhou, né? 1-0 contra o Uruguai. Gol de cabeça. Mas o jogo mais, desculpa a expressão, foda daquele Argentina. foi argentino. Do Maradona, né? Pô, Aquele teu golzinho de Caramba. voleio, hein? Se ajeitou, pô, rapaz. Aquela geração era uma boa geração. Era uma boa não, Baixo. É uma das melhores. Porque você pode contar aí, bota aí 12 anos, 15 anos aí. A gente ficou no topo aí durante A gente jogou muitos anos. praticamente todas as competições que a gente jogou. E é isso. Verdade. E junto nunca perdemos, né, cara? Ali, meu Deus amado, ali fizemos história. A história já tinha começado, né, mas... Aí depois daquela... Aí a gente vai para 93, as eliminatórias, que os caras me barraram. Não entrou no final. Só cheguei no último jogo. Aqueles jogos ali que vocês jogaram, no final já tinha uma pressão grande, né? Que realmente a seleção não estava encaixando, né? Pô, mas chegou naquele momento que... Aquele jogo contra o Uruguai ali, que você entrou, eu sentia um time já mais coeso, sabe? Preparado, né? Tanto mentalmente como fisicamente, né? A gente chegamos no auge mesmo, sabe? E aí entrou você ali, aquilo que estava faltando, né? Fluiu, né? Fluiu o negócio. E Bebeto, eu cruzei a bola e você fez o gol de cabeça. Depois... E vamos lá, vamos já ver, agora falando aqui, hoje, seleção brasileira, tá ruim pra gente. Tá ruim, cara. Tá foda, né? Mas vai melhorar, eu acredito que... Também acredito, desde 94, sabe? Desde 2002 que eu tô nessa esperança, vai melhorar. A gente fica, né? A gente tem que pensar sempre positivo, né? Mas... É um período de renovação, a verdade é essa. Pô, a gente perdeu jogadores aí que é importante, né? Não sei se Thiago Silva. Eu não sei se tu pensa como eu, mas se o Neymar não recuperar, se o Neymar não tiver em forma para a próxima Copa, mais uma que a gente vai ter. Olha, vai ter dificuldade com ele, sem ele vai ser redobrada. Eu falo sempre que o Neymar é aquele cara
Ou diferente? Ele é diferente. Agora a gente não pode colocar a pressão toda em cima dele, né, velho? Porque a verdade é que ninguém ganha nada sozinho, né? Com certeza. A gente sempre fala isso. Se você não tiver um time ali, né? Se a gente não tivesse aquela estrutura lá daquela base já forte que a gente tinha, né? Se não tivesse, se não formar essa base, fica difícil, cara. Ele não vai fazer a diferença. E ele, na minha opinião, na próxima Copa, ele estando bem, disputando, que a gente acredita que isso acontecerá, o time tem que jogar para ele. Com tem que certeza. jogar para ele. Ele faz a diferença, cara. Ele é aquele cara diferenciado. Quando ele pega na bola, você já sabe que ele vai fazer alguma coisa, ele vai criar alguma coisa. Ele vai criar algum problema pro time, né, adversário, né? E eu espero que ele jogue mais na frente, não Próximo venha do tanto, gol, né? mais próximo do gol, porque ali ele vai fazer a diferença. Ali, se o cara derrubar, é pênalti, é uma falta que ele... E já vai estar com 33, 34 anos, né? Jogar mais perto ali do gol para aproveitar as oportunidades. Ele vai se cuidar, eu tenho certeza disso. Você vê Ronaldinho aí que ninguém, né? É verdade. A gente hoje fala de Vini Júnior, Um grande Estevão, jogador também. Endrick, enfim. Esse rapaz que joga no Botafogo, Igor Jesus. São jogadores, são atacantes que são realmente diferenciados nos seus clubes. Mas parece que na seleção a coisa não anda, né? Porque seleção, você jogar na seleção, cara, você sabe que o quanto é difícil jogar na seleção, né? A cobrança então, a cobrança forte, muito grande. Mas, cara, assim, eu não sei se porque, assim, eu falo por mim. Eu jogava na seleção exatamente aquilo que eu jogava no clube, até porque eu só fui para a seleção pelo que eu fazia no clube. Será que é tão difícil para esses caras? Rapaz, fala para mim. É difícil até da gente falar, né, cara? Mas eu concordo contigo também. Eu não sei que... Por exemplo, todo mundo fala do Vini, né? Que é o cara aí que a gente... É um menino com uma velocidade muito grande, rápido. E eu acredito muito também nele, né? Mas o diferenciado, sem dúvida nenhuma, é o Neymar. Mas eu gosto muito do Rodrigo também, que não jogou esses jogos agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Assim, às vezes tu vê... todo mundo falou, pô, mas o cara joga no time numa determinada posição. Aí chega aqui na seleção, o treinador coloca ele em outra posição. Não é assim, no meu entendimento. É só o jogador chegar pro treinador e falar, treinador, me coloca naquela posição ali, por ali que eu sei render. A gente, quando tinha algum problema, a gente ia lá falar com o treinador, né? Será que existe essa falta de comunicação desses caras com o treinador atual? Não acredito, não. Que Dorival é aquele cara que... Bom de papo. Bom de papo. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que aí vai depender... Às vezes o jogador fica com vergonha de chegar pro treinador e falar isso, entendeu? Na seleção você tem que se abrir. Só, eu vou render melhor, até para a seleção, se eu jogar nessa posição. O cara tem que conversar, como você falou, tem que conversar, tem que dialogar. Dialogando, eu tenho certeza que vai dar certo. O que você acha? Independente de estar o Dorival hoje, tem que ser... Gosto do Dorival, respeito do Dorival, mas treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Qual é o teu pensamento em relação a isso? Quer que eu seja sincero? Eu não. É contra? Quantas vezes fomos campeões do mundo? 5 vezes. Teve algum do estrangeiro? Me diz qual foi uma seleção de fora, vamos botar, da Europa, que foi campeão com treinador estrangeiro, mundial. Os números estão aí, né, para dizer isso. Não teve nenhum. Não desmerecendo os treinadores, viu? Pô, tem o Guardiola, tem esse, tem um do Real Madrid. Grandes treinadores, né, Lancelotti. Tem outros treinadores aí muito bons também. Mas vamos valorizar os nossos aqui, né, cara? A gente tem grandes treinadores, cara. Eu acho que um dos problemas sérios que nós temos na nossa seleção é a falta de atitude
desses caras dentro do campo. Isso que eu te falei. Se eu Responsabilidade, jogo né? no meu time de um jeito e o treinador, no caso do Dorival hoje, vamos falar do Dorival que é o treinador, me coloca na seleção de um outro jeito, cara, eu tenho que chegar pro cara e falar, irmão, eu não jogo assim, pô. Eu não vou render o que eu... É isso aí. Eu não vou ajudar a seleção. Atitude dentro de campo e falta de atitude se estiver acontecendo isso. Porque, assim, pelo que eu vejo, tem jogador que, cara, os caras fazem nos seus times, fazem tudo. Chega na seleção, os caras jogam a metade do que jogam no time. Então, tá havendo alguma coisa que não bate. Eu não sei se é o entrosamento também, né, cara? Sim, mas a gente também... Está iniciando... Na nossa época, a gente também não tinha esse tempo que as pessoas talvez pensem que a gente tinha. A gente se encontrava, jogava e ia embora. E outra coisa, a gente jogou realmente muitos anos junto. A nossa dupla, na minha opinião, foi a melhor dupla de todos os tempos. Concordo contigo. E você não vê, depois de 2002, vamos dizer assim, uma dupla que, sabe, 4 anos aqueles dois caras jogam, tá sempre mudando, cada jogo é um jogo, é um atacante, um diferente do outro. Então, assim, o entrosamento tem que tem, mas eu acho que o treinador, os que passaram também, os caras nunca convocaram uma dupla de ataque. Bom, vamos tentar essa dupla de ataque aqui, jogar 3, 4 jogos. Isso ainda não aconteceu. Não. Isso realmente prejudica. Prejudica, claro. Quando você tem tem esse entrosamento que a gente tinha, né? Que é só no olhar, né? Eu já sabia é verdade, sua movimentação. Quando eu pegava na bola, eu já sabia a sua movimentação, o que você ia fazer. Eu só meter ali no espaço vazio ali, que você atacava os espaços, que é importante, você sempre foi um cara inteligente. E como era bom jogar com você, porque a gente pensava a mesma coisa, né? Quando tem essa sintonia no olhar, de saber da sua movimentação, tudo fica mais fácil. Não é isso? É verdade. E apesar da gente não ter, como você falou, realmente a gente não tinha esse tempo também que o pessoal acha que a gente tinha, né? A gente chegava e jogava no outro dia. A gente está falando de 22 jogos, 16 vitórias e 6 empates. Essa é a nossa história com a camisa da Seleção Brasileira. É verdade. E agora vamos lá para 90. 90 foi... Foi bravo, né? Foi bravo, rapaz. Aquela minha contusão tirou a possibilidade da gente ser titular, Total. E ali isso não ia ter dito jeito. Pelo nosso Lazzaroni. Até o próprio Lazzaroni falou isso. Pelo que a gente tinha feito em 89, né? E aí... A gente voando... Ele, na verdade, o Lazzaroni, a comissão, em 90, foi com aquele pensamento. Ou vai jogar Romário e Bebeto, ou vai jogar Careca e Milha. Ele já foi com esse pensamento. Você lembra aquela a reunião que ele fez, né? Exatamente. Eu até brinquei com ele e disse, pô, então eu não vou jogar, que o baixinho tá operado. Eu lembro bem, Como é que é? Então já sei que eu não vou... E a gente tinha feito um treinamento lá, não sei se você lembra. Pô, você tinha feito 4, fiz gol pra caramba também no treino. A gente arrebentando com o treino, aquele jogo-treino que a gente fez com o time da segunda divisão. Segunda divisão, da Itália. Que foi aí que eu me machuquei com o Zé Carlos, né? Que o Zé, Deus o tenha no bom lugar, né? Mas aquela Copa, independente dessa situação da gente não ter jogado, ele fora não de começou campo, com a foi gente. uma Copa bem complicada pra gente. Eu sabia que a gente não ia. Pô, a gente... Na hora da foto lá, tapava lá o patrocinador. Era muito problema, né? É aquela briga de quanto vai ganhar, quanto... Aquilo ali eu acho que eu senti que a gente não ia chegar. Aquilo ali acabou sendo um laboratório que a gente teve para 94, né? Foi uma experiência negativa, a gente já tinha aquilo. Muitos achavam que tinha acabado, né? Daquela geração ali. A era Dunga, né? Que nem falava. Dunga, Fomos uns 8, fomos para 94, mais ou menos, ou mais. Acho que mais ou menos isso. Era Tafarel, Jorginho, eu, você, Branco, Dunga. Mazinho também estava? Mazinho. O Daí estava? Não. O Daí? Em 90, em 90 eu Daí não estava. Davi não, era Mauro e... Mauro, Ricardo Rocha, Mose, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha também estava em 94.
Falando em Ricardo Rocha, que figura, hein? Pô, o Ricardo, rapaz, pra mim o Ricardo foi muito importante pra gente. Foi. Apesar dele ter se machucado, né, cara? Porque ele era o titular absoluto do time. Verdade. Era o nosso capitão ali forte mesmo, de aquela liderança forte, né? E ele jogou contra a Rússia e se machucou. E ele não foi embora, né? No primeiro ficou. A gente pediu para ele ficar, né? E ele também disse, não, eu vou ser tetracampeão do mundo também, eu vou ficar. É verdade. E no final ele ficou no banco. Ainda ficou no banco. Ele se recuperou. Se recuperou. E voltou mesmo a ficar no banco. E ele foi importante, aquelas histórias dele, meu Deus, né? O Ricardo Rocha. A gente dava risada demais, né? Cara, assim, em 94, depois da experiência da gente ter perdido em 90, a gente aprendeu bem, né? Aprendeu muito. E a gente saiu pela Itália, né? Eu e você pegamos o carro lá com as esposas. E saímos por ali. Aquela derrota foi muito feia. Meu Deus, né, mano? E a gente já estava lá na tribuna, né? Você jogou contra a Escócia, aí na outra ele não levou. Joguei 45 minutos contra a Escócia. Isso. Assim, eu realmente tenho bastante consciência que eu não estava preparado para jogar a Copa toda. Mas também a forma do que foi meio complicado. Mas aí ficou eu e você assistindo lá da Maradona fazer aquela jogada e botar o Canizia na cara do gol e eliminar a gente ali. E a gente jogou bem naquele jogo. E jogamos melhor que a Argentina, né, cara? Só que a gente não estava lá para fazer os gols. É isso. Pô. Cara, aí, assim, em 93 a gente já falou, aquele sufoco que a gente passou e a gente acabou classificando. Aí a gente vai para 94, que é o grande ano daquela geração, né? Assim, depois de tudo que aquela geração tinha passado, né? Eu me lembro bem, não sei se tu concorda, por mais que a galera, assim, tinha respeito, conhecia aquela geração, aquele time, a gente não saiu do Brasil como a seleção favorita, né? Pelo contrário, né? Meu Deus, amor. A imprensa, então, né? Não, aqui a gente começava o jogo, né? Começava o jogo e a gente já era vaiado. Era impressionante, cara. A gente entrava, começava o jogo, a bola não estava entrando e tal. Aí começava, mas o importante é que aquele grupo era aquele, é como você falou, 90, a gente já vinha ali, né? Aquela luta ali, e a gente se fortaleceu, cara. E aquela Copa praticamente era a última Copa daquela geração, né? Se a gente não ganhasse, a gente ia passar também igual as outras passaram, infelizmente. É verdade, é verdade. A gente também tinha isso na em cabeça. Em 90 também a gente já ficou assim, de, pô, será que foi a última mesmo? Porque a imprensa toda falava que a era Dunga acabou, e a gente fazia parte da era Dunga, né? Verdade. A gente era da era Dunga. Então eu disse, pô, será que... Eu digo, não. Vamos com tudo, cara. Vamos voltar aí para... Na tua concepção, qual foi o jogo mais difícil daquela Copa? Sem dúvida nenhuma, Estados Unidos. Todo mundo fala da Holanda, né? Mas a Holanda, cara, eu sabia que a gente ia ganhar. Mesmo depois do empate. A gente tava leve, cara. Pô, nascimento do meu filho, né? O filho Matheus, né? do caçula. E eu, pô, entrei, empataram o jogo, eu continuei, sabe? Foi o gol do... O gol, né? Que a gente saiu embalando aquele... Embalando o Matheus. Estados Unidos, -1. 4 de julho, né? Leonardo... Dia da independência dos caras. Leonardo tinha sido expulso. E aí a torcida dos caras começaram a... Foi a única vez que eu vi que a torcida do Brasil foi inferior à da... Tá na casa dos caras, né? Na casa dos caras, pô. É verdade. USA, e ele entrando... E a gente chutava e a bola não entrava, né? A bola não entrava de jeito nenhum, meu Deus, mas nada. E a gente jogando bem, mesmo sem -1. -1, a gente acho que jogou até melhor do que quando a gente estava com os 11, né? Aí chegou aquele momento, na verdade foi o seguinte, já tinha dado 3 chutes a gol, falei, minha irmã, essa filha da puta dessa bola não vai entrar comigo, mas ela vai entrar. Tem que entrar. Quer ver como é que vai entrar? Eu peguei a bola lá atrás, saí driblando os 3, 4. E eu esperando você jogar a bola. Vai, moleque! Eu esperando, pô, e você aí... Só deu tempo de eu olhar pro goleiro e dar uma chapada. Meola, né? Meola. Tony Meola.
Bicho grande pra caramba. Eu Tinha aquele zagueiro loiro, Lalas. Lalas. Esses caras aí... Os caras fizeram história lá, né, pô? História muito... Perderam pra gente. Pra mim foi uma das maiores seleções dos Estados Unidos. Pra mim também. Disparada ali. E aí, rapaz, o cara esperou uma pancada no alto, né? Eu baixei ela. Só tu pra botar ali. Oh, meu Deus, eu dei uma chapada aí, aquela chapadinha, né? Que eu já gostava de bater rasteirinha ali. Não teve nem ação. Aí, pô, saí da comemoração. Pô, Lá, eu aquele grupo é um que grupo... aquele jogo, na minha opinião, dali a gente saiu campeão do mundo. Baixo. Depois eu até terminamos assim, ajoelhado, eu e o Jorginho, eu disse, meu irmão, ninguém tira esse título da gente. Eu falei pra ele. E não deu outro. E depois do gol, aquele Eu Te Amo foi emocionante. Marcou pra sempre, né? Pra sempre. E a gente se amava mesmo. E, pô, pelo menos da minha parte, você pode ter certeza. A gente, pô, passaram-se esses anos todos, né, cara? Aí os caras, Bebeto, eu te amo. Até hoje, isso cara, marcou. Os caras falam, cara, foi de coração. Pô, aquela Copa do Mundo tiveram várias situações que ficaram para sempre. A gente mostrou todo o amor, todo o carinho ali. Aquela era um grupo que estava... Que desabafo, que a gente saiu daqui sabendo duas coisas. Que, primeiro, a gente não poderia deixar acontecer o que aconteceu em 90. E, segundo, com certeza, era a última Copa daquela geração. Ou seja, se a gente não ganha... Eu encarei dessa maneira também. Disso. É a oportunidade agora que a gente tem. E Deus foi tão maravilhoso. Tu lembra de alguma coisa assim, daquela Copa que talvez ninguém nunca falou, nem você? Dentro de campo ou fora de campo, teve alguma passagem eu assim? falei muito no quarto, né? Porque a gente no quarto, meu parceiro era o Zinho, né? E o Zinho de vez em quando conversava com a família, né? E a família, chegava um Bueno, que não sei o que e tal. E por ele ficava no quarto lá, cara, ele disse, fala, meu irmão, fala a verdade, meu irmão. Pô, não tô jogando não, cara. Fala a verdade pra mim. Eu disse, rapaz, você é importante demais pra gente, cara. E ajudava muito, ajudou muito. Você ajuda pra caramba, você é aquele desafogo lá que aparecia para fazer aquele 1, 2. Pô, tá sendo muito importante pra gente. Vá por mim, cara. Se você tá com alguma dificuldade, é aquela coisa que você falou agora, né, no início. Vai lá pro Parreira, pô. Fala com ele, pô. Fala lá com ele, pô. Você vai ver que ele vai falar a mesma coisa que eu tô falando aqui pra você. Isso é muito importante pra gente, meu irmão. Não pensa nada de bobagem, não, cara. Você ajuda demais. O time precisa de você. Aí eu dava moral pra ele, né? E isso já dormindo, né? Aquela história de que eu tava louco pra ir jogar com 3 atacantes. Lembra disso? Que eu cheguei até a conversar contigo. Você falou comigo. Aí você falou, pai, deixa isso falar. Para com isso, não deixa disso falar. Não cria essa confusão. Eu tava com vontade de botar o Ronaldo no time, lembra? Eu lembro. Pra correr pra gente, né? É verdade. É verdade. E os caras da defesa, não, aí, vamos ficar rapaz, assim, do jeito que tá. E deu uma confusão aqui, deu uma briga, rapaz. Mas a gente resolveu, assim, coisa que que não acontecia em 90, aconteceu em 94. A gente estava, eu pelo menos estava com essa ideia de botar mais um atacante junto. O Ricardo ainda falou contigo. Isso, o Ricardo falou. Pô, para com isso, Dunga, rapaz. O Branco, caramba. E depois a gente acabou amenizando. O Ronaldo também não ajudou muito. Ronaldinho todo tímido lá, você botava ele pra pegar cafezinho, eu digo, brincadeira. Servia muita gente, né? Vai lá, Juvenil, pega lá um cafezinho, eu digo, oh, meu Deus, passou não. Aquela Copa a gente é muito lindo, tem muita história. Tem muita história, cara, muita história. E o time né, cara? O time que saiu desacreditado aqui do Brasil, chegou lá e foi devagar, E outra coisa importante também, mas sabe qual foi? Que a gente não deixava chegar jornais, né? Isso. Pô, a gente não lia jornal, cara. Verdade. A gente não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Sozinho que de vez em quando falava no telefone e perguntava e tal. Pô, Galvão Bueno... Teve aquela história também do prêmio, né, da premiação. Que existia por parte de algumas pessoas que queria de uma forma e no final todo mundo
Até o roupeiro, o todo mundo massagista, recebeu igual, né? Todo mundo. igual Aquilo que a ali gente- foi... E segundo foi muito informações, legal, né? depois daquilo, acho que nas próximas 2 Copas, eu não sei hoje mais, mas eu acho que em 98 e 2002 também eles fizeram isso. Foi mesmo? Eu acho que foi isso, me falaram. Ah, não sabia Mas não. enfim, eu sei que é como eu te falei, o objetivo daquela geração, daquele time, era ganhar. E nada podia atrapalhar, e nada atrapalhou. Nada atrapalhou. Primeiro que a gente, às vezes, tinha até folga, a gente nem saía. Eu mesmo praticamente não saí, só fiquei dentro. Minha Ah, eu esposa saía. estava fora. Eu saí. É, você saía de vez em quando, dava De vez em uma... quando eu dava sair. Quando tinha que sair, eu saía. Eu não, eu fiquei mais ali porque minha esposa não pôde viajar, né, que estava grávida. E aí eu ficava ali mesmo. Eu só saí uma vez para comprar algumas roupinhas para o enxoval. E a tal. gente pegou ali clima quente, né? Tinha jogo ali que fazia quase 40 graus. O horário do jogo que era... Eu acho que para mim uma das maiores dificuldades, apesar da gente estar acostumado com calor, mas aquele horário ali para a gente foi 1h da tarde, meio-dia. Foi muito difícil, né? Principalmente na final, né? Tava quente. E na final, que ainda tinha que bater aquele pênalti lá, aquela caminhada dali do meio de campo. Aí aquela coisa do pênalti, né? Treinei pra caramba. Treinei confiante, o Parreira vai bater. Eu vou bater, vou fazer o gol e eu quero bater primeiro. Márcio Santos foi... Aí ele falou, não, eu quero você a bater por último. Quem vai bater é Márcio, que quase não errou no treinamento. Eu digo, não, você está certo. Eu digo, está certo você. Eu bato, pode deixar que eu bato outro. Nem precisou, né? Graças a Deus. Ali não tinha jeito, ali a gente ia ser campeão mesmo. Não tem jeito. Ali eu estava confiante, porque eu treinei, me preparei para isso. Entendeu, cara? No período das eliminatórias, alguns falaram que sim, outros falaram que não. O Parreira queria mesmo entregar o cargo, tu soube disso? Passou isso perto de você, próximo em relação a esse Eu, papo? Ricardo, Dunga, fomos falar com ele, pô. Tava muito chateado. Ia largar de qualquer jeito. Disse que não. Sabe o que eu falei para ele? Eu disse, olha, Parreirinha, você não vai largar, não. A gente vai até o final. A gente vai classificar em primeiro e a gente vai ser tetracampeão do mundo. Eu falei isso para ele. Assim, cara, ele já... Não aguento mais, eu não aguento. Estava preocupado, né? Ele não aguentava mais, ele disse que ele não aguentava pressão. mais. A imprensa, muita pressão, muita... E estava ele, pô... Eu digo, não, você não vai fazer isso, não. Uma outra curiosidade, isso é até minha, mais do que talvez outras pessoas. Quando eu fui convocado, eu já ouvi você falar que eles te ligaram. Teve um papo em relação a isso. Como é que foi esse papo? Parreirinha falou comigo, olha, estou pensando em levar Romário. Eu disse, pô, para mim você vai me perguntar isso? É claro que sim. A gente já jogamos, em 88, fizemos uma dupla, a gente já se conhece perfeitamente, leve. Concordo contigo. E tu acha, assim, o grupo, os jogadores, se ele fosse fazer essa pergunta para todos os jogadores, tu acredita que os jogadores também seriam... eu acho que sim. Eu acho que sim. Todo mundo acreditava em você. Isso aí Não existia por parte de nenhum jogador, assim, pelo menos que tu saiba de alguma vez falar, não convoca ele, não, isso não existia. Não. Estou sendo sincero. Você sabe que eu sou sincero. Beto, e agora vamos ali para 98. Tu já tinha participado de 2 Copas. Tinha ganho uma, ou melhor, tinha perdido a primeira e tinha ganho a segunda, sim. Tu era com certeza, junto com o Dunga, ali, o jogador mais experiente daquela Copa. Eu acabei indo. Dunga mais velho. Eu acabei indo, mas por causa da minha contusão na panturrilha, voltei. Aquele jogo específico daquela final ali. Sabe que eu pensei que fosse entrar eu, você e Ronaldo? Se eu tivesse ali? Tinha essa possibilidade. Caramba, eu ficava... Mas me diz uma coisa, o que houve ali? Como é que foi o sentimento daquela galera naquela final? Triste, todo mundo preocupado com o Ronaldo, pelo que tinha acontecido com ele. Total, meu Pedro.
Porque foi no dia do jogo, cara. No dia do jogo. A única coisa que eu peguei, eu me lembro muito bem, que eu peguei o presidente, né? A gente ia lá pro lanche, né? Aí quando eu desci, pô, encontrei o presidente, eu digo, presidente, deixa eu falar contigo. Copa do Mundo a gente tem 4 anos. Agora a saúde do Ronaldo está em primeiro lugar. Falei para ele isso. Ele fez, não, cara. O Ronaldo já foi fazer exame, já tá com o doutor lá, já foi para o hospital. Porque todo mundo pensou, os caras me gritando, cara. Bebeto, 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 corre aqui, o Ronaldo tá morrendo. Caramba, abaixo. Eu acordei assim, né? Eu digo, Léo, estão me chamando aí, cara. Ele fez, rapaz, vai dormir, rapaz. Não tem nada de ninguém tá te chamando, não. Só que a fala vinha passando pelo quarto, o Edmundo. Bebeto, corre aqui, Bebeto, corre. Aí, quando eu abri a janela, o Edmundo, Bebeto, cadê o doutor? O doutor Ronaldo tá morrendo, o Ronaldo tá morrendo. Porra, baixou tudo do jeito que eu tava ali, eu saí correndo, velho. Não sei nem como, tentando buscar o doutor. Cadê o doutor, doutor? Isso foi durante o dia ou da Pô, noite? foi umas 2 horas. Da tarde? Da tarde. No dia do jogo? No dia do jogo, cara. O jogo era mais tarde, né? Mas o problema do Ronaldo ali... Porque se não tem, meu time era muito melhor do que o da França. E outra coisa, qual que doeu mais? 90 ou 98? Rapaz. Pô, essa é... Pô, 90, pô, a gente tinha tudo também, né, cara? E aí você se machucou, eu me machuquei. 90 foi a nossa primeira, né? É a primeira, cara. Ali poderia ter sido a última, né? Mas Deus foi maravilhoso com a gente. Mas assim, chegar uma final e não ganhar, deve ser triste, né? Ali doeu pra caramba, viu? Porque a gente não tinha condição realmente de entrar, né? De poder ajudar. 90, né? Você tá falando 90, 98. Eu acho que de 98 doeu mais porque a gente tinha muita chance, cara. Meu time era muito superior. Eu jogo 10 partidas contra a França, contra aquele time da França. Eu ganho 9 por aquele dia. Aquele dia lá que o Ronaldinho passou mal. Pô, o Zagallo chorando na pré-eleição, todo mundo chorando, emocionado. Foi a única vez que eu vi Dunga de cabeça baixa. Dunga assim. A gente ia jogar Dunga assim. E naquele aquele episódio do Ronaldo, alguém foi falar com o Parreira sobre ele vai jogar, se ele não vai jogar, você, Dunga, algum jogador? Parreira, não, desculpa, com o Zagallo. O Zagallo falou comigo, Beto, como é que é você e Edmundo? Você já jogou junto? Pô, jogamos junto no Vasco, cara. Pode botar que eu me entendo com ele. É jogar Edmundo. Aí eu fui para Edmundo, né? Olha, que vai jogar é você. Até para motivar ele, né? E ele ficou doido, né? Caramba, vamos ganhar. E aí, pô, já sabia que ele ia jogar, né? Então a pré-eleição todo mundo já sabia que Edmundo, o Ronaldo não estava na pré-eleição. Chegou na hora do jogo, perto de entrar, né? Perto de entrar, todo mundo já começando o aquecimento já e começando a se preparar mesmo para entrar, né? Abre o Ronaldo a porta. Zagallo, por favor, Zagallo. Me deixa jogar, Zagallo. Você vai me tirar na final da Copa do Mundo, pô. Os exames não deram nada e tal. E aí eles saíram, levaram o doutor, o presidente e Zagallo, foram conversar para saber quem ia jogar, se era Ronaldo ou Edmundo. Rapaz, aí gerou outro problema, né? Que Edmundo já ficou chateado, né? Vai sobrar para mim, Beto. Esse negócio vai sobrar para mim. E aí, pô, já pegou, aí quando o Zagallo veio na direção da gente, tava eu e ele aqui. Aí ele, Edmundo, você vai esperar aí, quem vai jogar é Ronaldo. Tá vendo aí, pô? Aí jogou, pô. Falei com o Dunga, caramba, Dunga.
bora, cara. Dunga cabisbaixo, assim, foi a única vez que o Dunga não falava nada. E ele é chato pra caramba, né? Porra, muito. Dentro de campo, então, hein? Meu Deus amado, dava esporro na gente pra caramba. Meu Deus, não. Mas, assim, aquela final não foi porque o Ronaldo teve aquele problema, porque realmente não era o dia do Brasil ganhar e foi isso. Não, eu acho que... O Ronaldo poderia ter rendido mais ali. Não, afetou a gente, cara. Geral, né? No grupo. Geral, porque você aí ficou... Eu principalmente, eu falo de mim. Fiquei preocupado. Dele entrar ali e passar mal dentro de campo ali. Entendi. Pô, mas o médico liberou, pô. Eu não sou médico. Se o médico liberou, é porque... Pô, mas na hora que ele levou um choque, eu fui o primeiro a chegar nele ali, digo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já pensei que ele estivesse passando mal de novo, né? Que ele, não, foi o joelho, foi uma pancada no joelho, Beto. Aí eu fiquei tranquilo. Porque aí você já fica imaginando coisas, sabe, cara? Pô, sei lá, se ele vai passar mal, se ele não vai. Entendeu, cara? E quase ele faz um gol ainda. Teve chance, é verdade. Ele teve chance, teve a oportunidade de... E agora mudando, Bebeto, de tudo que tu fez na tua vida, na tua história como jogador de futebol, um dos maiores da história do futebol mundial, o que tu poderia me dizer assim, porra, eu me arrependo disso, isso aqui eu me arrependo de ter feito? Não me arrependo de nada, não. Nada. E o que você se arrepende assim, de não ter feito? Tipo, porra, eu poderia ter feito isso. Quando eu jogava a bola? Na época de jogar. Eu talvez assim, eu poderia ter ido antes para a Espanha, né? Que eu tinha que ir para a Espanha. Jogar na Europa, né? Foi importante demais para os meus filhos. 27, 28 anos. Na tua concepção, tu poderia ter ido mais novo. Mais novo. Teria ido para aproveitar mais, né? Podia, principalmente as crianças, né? De conhecer outra cultura, outras línguas, né? Poxa, eu desde quando eu cheguei para cá, pro Flamengo, o Bayern de Munique fez tudo para me levar. Aí eu disse, não quero ir não. Juventus. Não vou não, vou pro Vasco. E sempre assim, sabe, cara? Aí minha esposa, vamos lá, que vai ser bom pros meninos. E foi, Vasco, foi. Eu acho que a única coisa era isso, ter ido para a Europa antes, né? Antes. Agora, a gente tem umas perguntas aqui meio polêmicas. E eu não venho com essa porra, tava tão bom, rapaz. Aqui, ó. A gente tem um quadro aqui, Bebeto, que o quadro se chama... Esse negócio de dizer quem é melhor. Calma, né? Não, esse não, vem depois. Tem o Você não vai me botar nessa Rei, o Príncipe e o Bobo. Você tem um quadro que é o Rei, o Príncipe e o Bobo. Não vai aí, peraí, calma. Aqui a gente tem, ó, Zagallo, Eurico Miranda e Miller. Quem você classificaria? O Rei, o Príncipe e o Bobo? Não faço não. Cara, tem que responder, cara. Não faço não. Não faço comigo, não bota essa porra. Ou tem algum bobo que poderia ser outro? Não tem nenhum bobo, não tem nenhum bobo. Pelo amor de Deus, baixo. Tem um? O Zagallo, pra mim, é referência de... Então, assim, tipo, Zagallo, Rei... seu Eurico Miranda... Pelo amor de Deus. Faz isso não. Não me bote não bote nessa não. Não tem como responder Não tem, cara, de maneira nenhuma. Bobo, não tem, cara. Ainda mais esses três aí que você falou. Qual foi? Que você falou que é? Ó, Zagallo, Eurico e Miller. Aí tinha outros três, depois tem... Como é que eu vou responder? Parreira, Zico e Lazzaroni. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Lazzaroni foi mal, né, com a gente, né? Mas não dá. Poderia ser o Bobo? Não pode ser. Não, isso não. Aqui, isso não. Até ficava até chato. Mas ele foi mal, não foi... Aqui, tirando eu, melhor jogador que tu jogou junto? Tirando você... rapaz, joguei com o Ronaldinho. Tem que ser um. É um? Um só. Então bota o Ronaldinho. Qual o Ronaldinho? Gaúcho? Não. Fenômeno?
Gaúcho, a gente... E o pior Gaúcho, jogador? E o pior? Rapaz, O pior, agora essa tu vai responder, o pior. o pior? É, pensa bem. O pior que eu joguei É junto? esse mesmo, o pior. Ô, rapaz, Já eu jogou vou te- com nego ruim pra caralho, eu sei. Igual a mim. Pô, eu não vou falar, não. Não, essa tem que falar, Que porra. isso, o pior, meu Pensa Deus, aí. pô. O pior O pior. é uma coisa assim muito forte. É, mas o é esse pior. mesmo, essa merda, muito ruim. Puta, meu Deus amado. Eu já joguei com muito cara. Lembra lá de Vitória, lá de La Corunha, um que ninguém Caralho. conhece, pra não dar polêmica. Passou, né? Passou não, não bote nisso não, pá, não bote não. É o pior, fica muito pesado, né? O pior. Mas tem, entendeu? o que é pior mesmo, pesado tem. mesmo. A gente carregava da. Eu lembro dava- que você porra, falava de foda, pau. tu sabe disso. Caramba. Pior momento da tua carreira? Ah, pô, baixo. O pior momento foi quando eu perdi meu irmão, cara. Naquele acidente de avião, né? Esse foi o pior momento. Foi assim. difícil. Muito difícil. Muito difícil de... Se não Na- fosse minha mãe... Nascimento do teu filho, ou o título de 94? Assim, Ô, rapaz... como é que seria rapaz, isso? a família, baixa a família. Você sabe que família é a base de tudo, cara. Meu alicerce, é minha base, sabe? O nascimento do filho é uma coisa assim muito... uma dádiva de Deus, né, cara? Pô, você sabe o que é isso, né? Você é pai, sabe? E sabe, agora já é vovô também. A família é uma Verdade. coisa muito forte, é uma coisa... é maior do que tudo, assim, sabe, cara? Flamengo ou Vasco? Flamengo ou Vasco, eu gosto dos dois, eu sou apaixonado pelos dois. Mas não tem. Meu avô se chamava Vasco da Gama, você Sim, sabe mas disso, né? você já me falou, mas não E tem Flamengo foi um clube que me projetou junto com o meu Vitorinha, né, cara? Que eu falo carinhosamente com o meu Vitória. Botou a primeira divisão, estou feliz demais por isso. Essa agora tu vai ter que me responder. Pior treinador que tu já teve? Ah, tu vai ter... Tu já teve treinador ruim igual a mim, mas tem um que é muito ruim, muito pior, uma merda de tudo, assim. Você já me chama, já escutei mais. Ah, pô, Bate, você meteu aquela situação aqui danada. Tive muitos também, né, cara? Mas tive grandes treinadores também. Ah, sim, mas eu cara, sei que tu assim. teve, mas o pior, tu não conseguiu me responder ainda, hein? Nenhuma, hein? Essa tu vai me responder, o pior. Pensa bem. Rapaz, é pior, rapaz, é o pior, assim, é sempre muito, muito chato, muito difícil de falar quem foi o pior, cara. Eu tive uns caras que não, realmente não... mas falar o pior, assim, eu não falo não, é muito difícil. E o melhor? O melhor, pô, é o Zagallo e Parreirinha, cara. Zagallo Parreira. Zagallo e Parreira, tinha outros grandes treinadores também. Jair Pereira, o cara que me deu a primeira oportunidade na minha vida, cara, de me convocar, eu jogando, porque um jogador do Nordeste para ser convocado para a seleção era praticamente não é impossível. fácil, não. E ele me convocou. E o melhor... Carlos Alberto Torres. O melhor... Tive tantos treinadores. Melhor zagueiro que tu jogou? Contra? Nelsinho, do Vasco, quando eu fui campeão brasileiro. Melhor zagueiro. Rapaz, eu enfrentei Ricardo Rocha, enfrentei Júnior Baiano, enfrentei Mauro Govão, Ricardo Gomes. Pô, vou citar aqui, eu vou citar tantos grandes jogadores aí de zagueiro, né, cara? Na tua época da seleção, na nossa época que a gente jogou junto, qual foi pra você a seleção mais difícil que a gente enfrentou? Na época que a gente jogou, pô, a gente enfrentou grandes seleções, né, cara? A Argentina com a rivalidade, né? Aquela, pô, Argentina do Maradona, né, cara? E o melhor jogador que tu jogou contra estrangeiro? Pô, sem dúvida nenhuma foi o Maradona. Né? Diego, né? Diego, né, cara? Verdade. Diego, fantástico, né, cara?
Ele jogou na Copa América mesmo, ele ia fazendo gol do meio de campo lá, né? Que a bola bateu na trave, né? A gente torcendo para ele entrar, entra! Pô, no Maracanã fazendo gol daquele. Ainda mais, pô, até hoje eu tenho a camisa dele, daquele jogo ali que eu fiz o gol de vôlei, que ele veio trocar a camisa comigo e disse que nunca tinha visto um gol tão lindo como aquele. Eu tenho a camisa dele guardada até hoje. Ele era diferente mesmo, né? Muito diferente, diferenciado demais, né? Tá chegando aqui ao final do programa, e como não poderia ser diferente, tu sabe que eu sou presidente do Mecão, né? Estica aí. E tem que te dar... Treinador, você lembra? Tô ligado. É. Bonita a camisa, hein? Meu irmão, que bom. A gente está aqui. Pô, demorou um tempinho, né? Pra gente se encontrar de novo, né? Mas a gente tá sempre por aí, né? Aí, ó. Cara, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, de toda a sua família. Obrigado pela tua presença. A gente teve um momento aí que... Enfim, já passou. Passou. Bom te ver, irmão. Obrigado por tudo. Meu irmão. É isso, galera. Valeu. É isso. Simples assim. Porra. Eu te amo. É isso, galera. Valeu.